Acima deles, havia a extensa folhagem repleta de perfumadas inflorescências. Sob os galhos mais grossos, o ar estava repleto de um crepúsculo púrpura e, à distância, um vislumbre de céu que parecia pintado, com o sol poente brilhando feito uma enorme rosácea na extremidade do corredor de uma catedral. A beleza daquilo pareceu emudecer a menina. Ela se recostou na carroça, com as mãos magras bem firmadas diante de si, com o rosto erguido em êxtase para o esplendor branco acima dela. Ela não se mexeu ou falou, nem mesmo depois que eles saíram da avenida e desceram a comprida ladeira para Newbridge. Ainda com o rosto extasiado, olhou fixamente ao longe para o sol poente a oeste, com olhos que tinham visões de coisas esplêndidas, passando por aquele céu brilhante. Eles atravessaram Newbridge, um pequeno e movimentado vilarejo em que cães latiam para eles, garotinhos lhe soltavam gritos e rostos curiosos espiavam das janelas, seguindo o caminho ainda em silêncio. Passados quase 5 quilômetros, a menina ainda não havia falado. Era evidente que ela era capaz de ficar quieta, com o mesmo afinco com que era capaz de falar. Imagino que você deva estar muito cansada e faminta. Matthew finalmente se arriscou a dizer, justificando o longo transe de silêncio da menina com os únicos motivos em que ele conseguia pensar. Mas agora falta pouco para chegarmos. Só mais 1,5 km. Ela saiu de seu emudecimento com um profundo suspiro e olhou para ele com o olhar fantasioso de uma alma que havia estado muito longe, guiada pelas estrelas. Oh, Sr. Cuthbert, sussurrou ela. Aquele lugar por onde acabamos de passar. Aquele lugar branco. O que era aquilo? Bem, você deve estar falando da avenida, respondeu Matthew depois de alguns instantes de profunda reflexão. De fato, até que é um lugar bonito. Bonito? Ah, bonito não parece ser a palavra certa a usar. Nem lindo. Essas palavras não dão conta de descrever aquele lugar. Oh, era maravilhoso. Maravilhoso! Foi a primeira coisa que já vi que não poderia ser melhorada pela imaginação. Ele me satisfaz bem aqui. Ela colocou uma das mãos sobre o peito. E me deu uma dor estranha, curiosa, mas ainda assim era uma dor agradável. Já sentiu alguma dor assim, Sr. Cuthbert? Bem, eu simplesmente não consigo me lembrar de já ter sentido. Eu sinto isso várias vezes, sempre que eu vejo algo regiamente lindo. Mas eles não deveriam chamar aquele lugar adorável de avenida. Um nome como esse não carrega nenhum significado. Eles deveriam chamar de... Deixe-me ver... A Trilha Branca das Delícias. Não é um nome simpático e criativo? Quando eu não gosto do nome de um lugar ou de uma pessoa, sempre imagino um novo nome e sempre penso nessas pessoas e lugares com esse nome novo. Havia uma garota no orfanato cujo nome era Hepzibah Jenkins, mas eu sempre a imaginei como Rosalia de Vere. As outras pessoas podem até chamar aquele lugar de avenida, mas sempre o chamarei de Trilha Branca das Delícias. Falta mesmo só 1,5 km para chegarmos em casa. Fico contente e lamento ao mesmo tempo. Lamento porque essa viagem está sendo muito agradável, e sempre lamento quando coisas agradáveis terminam. Pode até ser que em seguida venha algo mais agradável ainda, mas não dá para ter certeza. E com muita frequência, o que acontece em seguida não é mais agradável. Pelo menos é assim que as coisas geralmente acontecem para mim. Mas fico contente de pensar em chegar em casa. Sabe, eu não consigo me lembrar de jamais ter tido uma casa de verdade. Torno a sentir aquela dor agradável, só de pensar em estar indo para uma casa realmente de verdade. Oh, não é lindo?
Eles haviam passado pelo topo de um monte. Abaixo deles havia um lago que quase parecia um rio, de tão comprido e sinuoso que era. Uma ponte ia do meio do lago até a sua extremidade mais baixa, onde uma cadeia de cômoros cor de âmbar bloqueava a ligação entre o lago e o golfo azul marinho além dele, e a água era uma glória de variados tons multicor. Os mais espirituais matizes de açaflor rosa e verde etéreo, com outros tons vagos para os quais jamais se encontrou nome. Acima da ponte, o lago subia em direção a arvoredos marginais de abetos e bordo, e se estendia em sua escuridão translúcida sob as sombras oscilantes das árvores. Aqui e ali, uma ameixeira selvagem se curvava a partir da margem como uma garotinha toda vestida de branco que anda na ponta dos pés para ver o seu reflexo na água. Do pântano em uma das pontas do lago vinha o claro e tristemente doce coral dos sapos. Uma casinha cinza assomava em volta de um pomar de macieiras com flores brancas em uma inclinação diante deles, e apesar de ainda não estar exatamente escuro, uma luz brilhava de uma de suas janelas. Este é o Lago dos Berries, disse Matthew. Ah, tampouco gosto desse nome. Vou chamá-lo... Deixe-me ver... De Lago das Águas Cintilantes. Sim, esse é o nome certo para ele. Sei por conta do frio na barriga. Quando penso em um nome que se encaixa perfeitamente, sinto um frio na barriga. Há coisas que também lhe dão frio na barriga? Matthew ruminou. Bem, sim. Eu meio que sempre sinto um frio na barriga quando vejo aquelas larvas brancas que despontam nos canteiros de pepino. Odeio a aparência delas. Eu não acho que isso é exatamente o mesmo tipo de frio na barriga. O senhor acha que pode ser? Não parece haver muita conexão entre larvas e lagos de águas cintilantes, não é mesmo? Mas por que as outras pessoas o chamam de Lago dos Berries? Imagino que seja porque o Sr. Barry mora ali em cima, naquela casa. Orchard Slope é o nome da propriedade dele. Se não fosse por aquele arbusto enorme atrás dela, você poderia ver Green Gables daqui. Mas temos que passar pela ponte e dar a volta na estrada, então estamos a quase 800 metros de lá. O Sr. Barry tem alguma filha pequena? Bem, não tão pequena assim, mais ou menos do meu tamanho. Ele tem uma de cerca de 11 anos. O nome dela é Diana. Oh! Disse ela inspirando longamente. Que nome perfeitamente adorável! Bem, quanto a isso eu não sei. Tem algo de terrivelmente pagão em relação a esse nome. Pelo menos é o que me parece. Eu prefiro Jane ou Mary ou algum outro nome sensato como esses, mas quando Diana nasceu, havia um professor hospedado lá e deixaram que ele desse o nome à criança, e ele a chamou-a Diana. Eu queria que houvesse um professor assim por perto quando nasci, então. Eis que chegamos à ponte. Vou fechar bem os meus olhos. Sempre tenho medo de passar sobre pontes. Não consigo deixar de imaginar que, talvez, quando estejamos bem no meio dela, ela vai se dobrar como uma navalha e nos partir ao meio. Então fecho os olhos. No entanto, sempre tenho de abri-los quando acho que estamos chegando perto do meio, pois, sabe, se a ponte de fato cair, quero vê-la cair. Que ranger alegre ela faz! Sempre gosto da parte em que a ponte range. Não é esplêndido que haja tantas coisas para se gostar neste mundo? Pronto, passamos a ponte. Agora eu vou olhar para trás. Boa noite, Lago das Águas Cintilantes. Sempre desejo boa noite às coisas que amo, do mesmo modo como eu faria caso se tratasse de uma pessoa. Acho que elas gostam disso. Aquela água parecia estar sorrindo para mim. Depois que eles haviam subido o morro, mais ao longe e feito uma curva, Matthew disse: Estamos bem perto de casa agora. Lá está Green Gables, depois de... Não me diga onde fica! Interrompeu ela sem fôlego, pegando o braço semi-erguido dele e fechando bem os olhos para não ver para onde ele apontava. Deixe-me adivinhar.
Tenho certeza de que vou acertar. Ela abriu os olhos e olhou à sua volta. Estavam no topo de um morro. O sol se pusera havia pouco, mas a paisagem ainda estava clara com a luz suave do crepúsculo. A oeste, o escuro pináculo de uma igreja despontava contra um céu cor de calêndula. Abaixo havia um pequeno vale e além dele uma colina alta que se elevava aos poucos, com acolhedoras granjas espalhadas ao longo dela. Os olhos da menina dispararam de uma granja a outra, impacientes e desejosos. Por fim, eles se dirigiram para uma granja ao longe e à esquerda, bem distante da estrada, de um barranco tênue por causa das árvores em flor em meio à luz do crepúsculo na mata que os rodeava. Acima dela, no céu imaculado do sudoeste, uma enorme estrela de um branco cristalino brilhava como um lampião que guiava e trazia bons agouros. É aquela dali, não é? Falou ela, apontando. Matthew bateu as rédeas com gosto contra as costas da égua Lazan. Bem, você adivinhou, mas presumo que a senhora Spencer a tenha descrito para você, então deve ter sido fácil adivinhar. Não, ela não descreveu. Não descreveu mesmo. Tudo que ela me disse poderia ser aplicado a qualquer uma de outras propriedades. Eu não fazia a mínima ideia de como seria ela. Mas assim que a vi, senti que era a minha casa. Oh, parece que devo estar sonhando. Sabe, meu braço deve estar repleto de hematomas do cotovelo para cima, pois me belisquei muitas vezes hoje. De quando em quando, uma sensação terrível de enjoo tomava conta de mim e eu ficava com muito medo de que tudo não passasse de um sonho, então eu me beliscava para certificar que era verdade. Até que de repente me lembrei de que, mesmo presumindo se tratar apenas de um sonho, era melhor eu continuar sonhando tanto quanto pudesse. Então parei de me beliscar. Mas é real, e estamos quase em casa. Com um suspiro de arrebatamento, ela voltou a ficar calada. Matthew ficou se remexendo, incômodo. Estava feliz porque seria Marilla e não ele quem teria que contar a esta enjeitada pelo mundo que a casa pela qual ela ansiava não seria dela, afinal de contas. Eles passaram pelo Vale Lind, onde já estava muito escuro, mas não tão escuro a ponto de a senhora Rachel não poder vê-los do seu ponto de observação na janela, e subiram o morro em direção à comprida trilha que levava a Green Gables. Quando chegaram à casa, Matthew encolhia o corpo por conta da iminente revelação com uma energia que ele mesmo não entendia. Ele não estava pensando sobre os problemas que esse mal-entendido poderia causar para Marilla ou para ele. Pensava na decepção da menina. Quando ele pensou naquele brilho extasiado se esvaindo dos olhos dela, sentiu uma sensação incômoda, como se ele fosse ajudar alguém a abater alguma coisa. Uma sensação muito parecida com a que sentia quando tinha de abater um cordeiro ou bezerro, ou qualquer outra criatura inocente. O quintal estava muito escuro à medida que eles fizeram a curva e entraram nele, e as folhas dos álamos farfalhavam suavemente por todo o quintal. Escute só as árvores falando enquanto dormem, sussurrou ela à medida que Matthew a tirava da carroça. Que lindos sonhos elas devem ter. Depois, segurando com força a bolsa de viagem de tapeçaria que continha todos os pertences dela, ela seguiu Matthew casa adentro.